Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Konosuba, o Rei das Trapaças. Parte 5. Capítulo 51. Segunda visitante noturna. Sato Hikaru, que fora empurrado por Union por não montar nenhuma defesa, acabará de usar a força de sua vontade para colocar a mão no ombro dela e empurrá-la para longe de seu corpo. E justo quando ele estava prestes a explicar para a jovem, toque, 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 a porta do seu quarto tocou pela segunda vez nesta noite. Naquele momento, Sato Hikaru sentiu como se o mundo tivesse pausado por um instante, junto com seus batimentos cardíacos. Sua mente só tinha um pensamento. Droga! Se a situação dele e de Union fosse vista por outros, então, mesmo que ele pulasse no Rio Amarelo, a mancha não seria limpa. Olhando para a jovem sentada atualmente sobre seu estômago, cujos olhos mostravam pânico e que nem pensava em se levantar primeiro, Sato Hikaru deu um tapinha na jovem para lembrá-la de se levantar enquanto respondia à porta. Tão tarde da noite, quem é? Sou eu. Darkness? Sabendo a quem aquela voz pertencia, Sato Hikaru engoliu em seco e suportou a sensação estranha de ser esfregado no estômago. Sua garganta estava um pouco seca enquanto falava. Tão tarde da noite, Darkness, o que você procura? Enquanto Sato Hikaru falava, Union estava prestes a chorar. Quando ela tentará empurrar Sato Hikaru, gastara toda a sua coragem e determinação. Ela estava preparada para se sacrificar e estava tão nervosa que sua mente estava tonta quando foi subitamente empurrada por Sato Hikaru. Vendo que parecia haver algum mal-entendido, os nervos que ela estava segurando foram todos liberados. Junto com o alívio da tensão, sua força também foi liberada. Mas logo depois que ela liberou metade disso, a Darkness bateu subitamente na porta. Como a jovem não saberia o quão imaginativa era sua postura atual com Sato Hikaru, ela também queria se levantar rapidamente. Embora ela tivesse tais pensamentos e também tentasse se levantar, mas, após o susto, Union percebeu que seus membros não tinham força. Ser capaz de manter sua postura atual de não cair também era graças a Sato Hikaru, que a sustentava com as mãos em seus ombros. Fazer com que a atual Union se levantasse ou algo assim era obviamente impossível. Há algo que preciso discutir com o líder da equipe. Posso entrar? Não. A Darkness, que estava fora do quarto, obviamente não sabia o que estava acontecendo dentro e ainda insistia para que Sato Hikaru abrisse a porta. Está tudo errado? Quanto a Sato Hikaru, que estava sendo montado pela Union, sentia seu estômago sendo torcido de um lado para o outro pela jovem ansiosa. Enquanto impedia que seu rosto corasse, Sato Hikaru ainda precisava responder a Darkness e garantir que ela não sentisse qualquer anormalidade. Enquanto também pensava em desculpas para ser dito. Neste momento, Sato Hikaru sentiu que seu cérebro estava prestes a explodir e não teve tempo para pensar com cuidado, apenas disparou as palavras. Isso é que eu tenho o hábito de dormir nu, então é melhor você não entrar. Dormir nu. A voz tímida da Darkness foi ouvida do lado de fora, mas Sato Hikaru não teve tempo de se preocupar com ela. Neste momento, Sato Hikaru percebeu a anormalidade de Union e sabia que não podia depender apenas dela. Sem escolha, deixar Union continuar sentada em seu estômago também não era uma solução. Desamparado, Sato Hikaru só pôde agir por conta própria, segurou o ombro de Union e cuidadosamente a levantou, querendo movê-la para longe de seu estômago. Você, o que você está tentando me insinuar? Você está me insinuando, certo? Neste momento, a Darkness, que estava fora da porta, parecia ter sido estimulada pelas palavras de Sato Hikaru, e sua doença começou a reincidir. A voz alta e repentina assustou Sato Hikaru tanto que sua mão tremeu, e Union, que tinha sido mal levantada, sentou-se mais uma vez em seu estômago. Além disso, a posição onde ela se sentou desta vez era muito ruim. Até um homem forte como Sato Hikaru sentiu seu sangue subir por todo o corpo e seus olhos injetados de sangue quando foi atingido em seu ponto fraco. Ele rapidamente respirou fundo algumas vezes e finalmente suprimiu sua inquietação. Quem está te insinuando? Sua cavaleira M. Finalmente houve um pouco de silêncio. Sato Hikaru não ousou olhar para Union e em vez disso, gritou furiosamente para a porta. Sua cavaleira pervertida, Falando pela metade, Sato Hikaru subitamente respirou fundo, porque ele percebeu que algo estava errado. Aquilo era, a porta do seu quarto aparentemente não estava trancada. A porta desta estalagem era feita de tábua de madeira, usava um ferrolho de porta de modelo antigo e precisava ser trancada manualmente. E Union estava muito nervosa. Após entrar e fechar a porta, ela não puxou o ferrolho. Então, neste momento, a porta do quarto poderia ser considerada estar entreaberta. Agora há pouco, quando a Darkness estava na porta, ainda estava bem, já que ela não usou nenhuma força. A porta foi apenas empurrada ligeiramente e mostrou uma pequena fresta. Mas se ela usasse apenas um empurrão um pouco mais forte, esta porta abriria imediatamente, mostrando a postura atualmente errada de Union e Sato Hikaru dentro do quarto. A dizer que sou uma cavaleira pervertida, você sabe o que isso significa. Justo quando Sato Hikaru estava preocupado que a Darkness empurrasse acidentalmente a porta devido à sua empolgação. Do lado de fora da porta, a voz ofegante e pervertida da Darkness foi ouvida mais uma vez. Eu posso considerar isso como seu insulto a esta cavaleira, certo? Eu quero ter um duelo com você. Capítulo 52. Terminou. Tudo está terminado. Eu quero ter um duelo com você. Darkness, pare de brincar. Você sabe que não foi isso que eu quis dizer.
Duelo que? Pare com isso. Apenas considere como se eu estivesse te implorando, por favor, vá embora rápido. Ouvindo o clamor de uma certa lady cavaleira pervertida do lado de fora da porta, Sato Hikaru continuou a rugir em seu coração enquanto encarava fixamente a fresta da porta. Se não fosse pela situação não ser favorável, ele realmente queria agarrar aquele sujeito imediatamente para dentro do quarto e lhe dar uma lição, deixá-la saber quem é que manda. Mas agora a situação não era nada ideal. Apenas a cena da Yunin sentada sobre ele se fosse vista pela Darkness, sem mencionar deixar a Darkness saber quem manda. A menos que Sato Hikaru estivesse disposto a esquecer seu rosto e trilhar o caminho de um bruto, trazendo este livro para algum site que não deve ser mencionado e atualizando-o lá. Ele ainda precisava considerar se deveria se ajoelhar enquanto implorava para Darkness ouvir sua explicação. É apenas que eu fui dormir esta noite. Se há algo a ser dito, apenas faça amanhã, tudo bem? Isso? Sato Hikaru, que estava convencendo a Darkness com uma voz gentil, sentiu que ela quase aceitou. Ele estava tão nervoso que prendera a respiração inconscientemente, esperando por sua resposta. Como te perturbei esta noite, então vamos resolver isso esta noite. Já que você já sabia que estava me perturbando, porque você não foi embora. Ahá. Sato Hikaru, que estava gritando em seu coração, na verdade disse impotente. Como você insiste, apenas diga do lado de fora da porta. Eu realmente não estava com vontade de sair da cama e vestir minhas roupas novamente. Tudo bem. Eu só queria falar sobre a Chris também se juntar à equipe. Chris? Ao ouvir as palavras da Darkness, o rosto de Sato Hikaru ficou bastante estranho enquanto ele olhava para a Yunin ofegante sentada em seu estômago. Ele pensou em seu coração. Será que ambas tiveram o mesmo pensamento? Sim. Então este palpite dele foi imediatamente verificado pela Darkness. A Chris gosta de ter uma aventura sem restrições. Anteriormente havia muitos que a convidaram para sua equipe, mas ela foi rejeitada pela mesma. Oh, então isso não é bom? Curvando seus lábios, como Sato Hikaru poderia deixar escapar a deusa que caíra em sua tigela? Ele imediatamente fingiu não entender do que a Darkness estava falando e disse, para Chris encontrar uma equipe na qual ela entraria de bom grado, como amiga. Você não deveria estar feliz? Você? Obviamente a senhorita Darkness nunca pensou que haveria uma pessoa tão descarada. Obviamente ela foi coagida a se juntar, mas quando chegou à boca de Sato Hikaru, tornou-se a Chris entrando de bom grado. Chris, ela obviamente por quê? Eu digo. Não esperando a Darkness terminar suas palavras, Sato Hikaru falou mais uma vez. Antes de você vir me encontrar, você não foi perguntar a Chris o que ela queria, certo? Não, mas tudo foi por causa da minha teimosia que ela foi arrastada junto, então eu tive alguma responsabilidade. Pare. Não fale sobre ser arrastada junto ou algo assim, porque você está dizendo coisas que fazem minha equipe soar como um covil de demônios ou algo parecido. Sato Hikaru, que sentiu que as coisas lentamente foram para a direção errada, pediu sem palavras para Darkness parar de falar. Sato Hikaru suspirou desamparado e disse, este assunto, sugiro que você vá discuti-lo primeiro com a Chris. Embora seja bom que você seja atenciosa com sua amiga, se você apenas tomar uma decisão sem a Chris saber, isso não é bom, certo? Contra-atacando com um movimento chamado Punho da Amizade, a Darkness silenciou. Sato Hikaru imediatamente bateu no ferro enquanto estava quente. Além disso, em relação ao assunto desta noite, você também viu, certo? Também expliquei para Chris que foi apenas uma brincadeira. Posso garantir, não vou forçá-la a fazer algo ruim, ou algo que você não goste. Mas o que há para mas sobre isso? Depois que vocês se juntarem a nós por um tempo, se vocês realmente não gostarem, podem simplesmente sair, certo? Não é como se eu pudesse amarrar vocês duas e não deixar vocês irem, certo? Ao ouvir isso, a Darkness soltou o último traço de inquietação em seu coração. De fato, se ela e a Chris estivessem realmente insatisfeitas e quisessem sair, Sato Hikaru não poderia possivelmente forçar. Gluck, pensando em uma certa possibilidade, a respiração da Darkness acelerou subitamente, engoliu sua saliva e disse de forma um tanto pânico. Então, se ouvir você oprimindo outras pessoas e forçando-as a fazer algo ruim, eu não vou te deixar ir. Eu não disse que não farei tal coisa. Aquilo foi apenas uma brincadeira, tudo bem, uma brincadeira. Espero que esse seja realmente o caso. Ao ouvir o tom da Darkness que parecia ter deixado as coisas de lado, Sato Hikaru soltou um suspiro de alívio. Este obstáculo finalmente passou. Em seguida, ele só precisava esperar a Darkness ir embora, ajudar a Yunin a se levantar, acalmá-la e deixá-la voltar para seu quarto. Então tudo estaria feito. Mas já que você decidiu ir para a cama desta vez, justo quando Sato Hikaru suspirou de alívio, a Darkness, que estava fora da porta, falou subitamente de novo. A porta do seu quarto nem sequer estava trancada. Capítulo 53. Conhecer o mundo, compreender o mundo e tornar-se o mundo. A porta do seu quarto não está trancada. Enquanto falava, Darkness sorriu de forma maliciosa e empurrou a porta entreaberta, querendo ver a expressão de pânico de Sato Hikaru. Claro, Darkness, na verdade, não tinha nenhuma intenção maligna. Era apenas que ela havia vindo visitá-lo tão tarde da noite, mas Sato Hikaru parecia não gostar dela e não queria abrir a porta, dispondo-se apenas a falar através da madeira, o que a deixou bastante insatisfeita. Portanto, ela queria provocar Sato Hikaru um pouco. Absolutamente não porque ela quisesse ver coisas impuras, absolutamente não. O hotel aqui não é muito seguro, você... Então, depois de abrir a porta, as palavras de Darkness, ditas pela metade, pararam subitamente. Sato Hikaru havia desistido de sua luta, e ambas as mãos que sustentavam Yunin foram abaixadas. Estou tão cansado, apenas destrua tudo. Você. Para Darkness, o poder de ataque da cena diante dela era bastante elevado. A pobre cavaleira gaguejou você por um longo tempo, ainda incapaz de completar a frase. Neste momento, Sato Hikaru também estava preguiçoso demais para explicar. Ambos os olhos apenas olhavam para o teto, sua mente refletindo sobre como tudo havia chegado àquele ponto. Embora sua vida desde que fora reencarnado não pudesse ser chamada de tranquila, ele nunca havia enfrentado uma crise tão grande.
Porque desde que foi transmigrado pelo sistema, ele encontrava todo tipo de problema a cada dia. Ele mal havia chegado ao mundo há 2 ou 3 dias, mas sentia-se mentalmente exausto, como se tivesse sido torturado por anos. Pensando nisso, Sato Hikaru finalmente chegou a uma conclusão. O problema não estava nele, era este mundo. Isso era definitivamente porque este mundo maldito era venenoso. Ah, eu entendo. Colocando a mão na testa, Sato Hikaru compreendeu tudo gradualmente. Porque Sato Kazuma, da obra original, era um brutamontes. Porque ele era tão miserável nesses poucos dias. A raiz do problema era que este mundo era problemático. Como uma pessoa normal, quanto mais ele resistia a coisas imorais, mais ele afundava no vórtice. Agora que pensava nisso, embora a razão da morte de Sato Kazuma fosse engraçada de sua perspectiva, ele havia de fato se sacrificado para salvar uma garotinha. Que jovem exemplar. Mas depois que ele chegou a outro mundo, como ele foi chamado? Brutamontes, escória humana, nem um único nome positivo. Por outro lado, o transmigrador que fora enviado ao mundo muito tempo atrás por Aqua e criará um destruidor de fortalezas móveis, era na verdade um super-M, com a mente cheia de resíduos pornográficos, mas que acabará se tornando o pesquisador de mais alto nível em um reino. Embora fosse forçado a trabalhar, sua posição era de fato elevada. E o Neon. Existe, na verdade, um limite para se tornar uma pessoa boa. E o Neon, que estava paralisada de medo pela aparição de Darkness, ouviu as palavras de Sato Hikaru, mas não respondeu. Apenas moveu seus olhos cheios de pânico em direção a ele. Sato Hikaru, por sua vez, não se importou se alguém o respondia. Ele apenas olhou para o teto e falou consigo mesmo. Neste curto período desde minha transmigração para este mundo, aprendi uma coisa. Quanto mais se respeita a integridade moral, mais se é arrastado para o vórtice da negatividade. A menos que se transcenda tudo. Darkness, que estava do lado de fora, foi despertada pela sequência de palavras de Sato Hikaru. Embora ainda estivesse um pouco confusa, olhou preocupada para ele. O que você queria dizer? Eu não quero ser o cara legal nunca mais. Darkness. Desde que eu admita que não tenho moral, serei invencível. Você, o que você está tentando dizer? Conhecer Kazuma, compreender Kazuma, tornar-se Kazuma. Darkness. Neste momento, Sato Hikaru, que havia percebido completamente a verdade, olhou para a dama cavaleira com um sorriso confiante. Você viu, certo? O que? Viu o quê? Claro, a situação atual. Enquanto falava, Sato Hikaru ergueu as mãos e apontou para Yunion, que estava sentada sobre seu abdômen, e disse: Você viu, certo? Tudo foi iniciativa de Yunion. Eu sou a vítima. Ao ouvir as palavras irresponsáveis dessa escória humana, os pontos de interrogação sobre Darkness e Yunion se multiplicavam. Mas de fato, sob o lembrete de Sato Hikaru, Darkness percebeu que a situação não era como ela havia imaginado originalmente. Devido à posição dos dois, era obviamente Yunion quem pressionava Sato Hikaru contra o chão. Então, verdadeiramente não é porque você usou sua autoridade como líder de equipe para coagir Yunion, fazendo-a vir ao seu quarto à noite e, pensando em algumas cenas impróprias, Darkness lambeu os lábios secos, seus olhos cheios de desejo e expectativas. O que há, Darkness? Você quer tentar? Sato Hikaru, que já não se importava mais, abraçou imediatamente Yunion, que estava confusa, e sentou-se. Acariciando a cabeça de Yunion, cujo corpo todo esquentava devido ao nervosismo e à timidez, ele convidou Darkness. Se você quer tentar, então entre. Desta vez, lembre-se de trancar a porta. Engolindo em seco, Darkness olhou para Sato Hikaru, que sorria de forma maliciosa enquanto abraçava Yunion, e engoliu sua saliva com dificuldade. Capítulo 54. Cavaleira Insone. Se você sente vontade de tentar, então entre. Desta vez, lembre-se de trancar a porta. Isso. Diante do convite direto de Sato Hikaru, Darkness, que sempre fora proativa, começou a recuar. Não só não tinha intenção de entrar, como rapidamente deu um passo atrás, saiu do quarto e então: Sinto muito por incomodar, vou procurar a Cris. Ela se desculpou imediatamente com uma reverência, virou-se e correu de uma vez só. Antes de partir, ela até ajudou Sato Hikaru a fechar a porta. Ousando falar tão audaciosamente, mas no final, é apenas blefe. Suspirando com desdém pela fuga de Darkness, Sato Hikaru soltou a mão de Yunion, pensando que, como ela havia ido embora, poderia deixar Yunion se levantar. Isso. No final, quando olhou para baixo, sem que ele percebesse, Yunion havia perdido a consciência. Olhando para o rosto dela, que estava tão corado que parecia estar fervendo, se fosse em um anime, suponho que seus olhos estariam girando agora. É tão fácil para você desmaiar, mas todos os problemas são deixados para mim resolver. Levando a inconsciente Yunion para a cama, Sato Hikaru coçou a cabeça em frustração. Então, agora estou diante da escolha múltipla de ser ou não ser um brutamontes. Olhando para a jovem cujos olhos estavam bem fechados, Sato Hikaru suspirou levemente. Não importa, já que você perdeu a consciência, conte como sorte sua. Embora ele tivesse dito que deixaria de lado sua moralidade, tomar uma atitude imediata contra uma jovem inconsciente era algo que Sato Hikaru realmente não conseguia fazer. Era algo que cruzava a linha fundamental de ser humano. No entanto, Sato Hikaru, que havia trancado a porta e retornado à beira da cama, empurrou Yunion para o lado e deitou-se ao lado dela. Como punição: esta noite você será meu travesseiro. Terminado de falar, Sato Hikaru abraçou Yunion e foi para o mundo dos sonhos. Parecia que naquela noite, Sato Hikaru teria um bom sonho. Mas, do outro lado, Darkness, que acabará de escapar do quarto de Sato Hikaru, não foi procurar Cris. Em vez disso, correu imediatamente de volta para seu próprio quarto e se enterrou sob as cobertas. O que fazer? Este líder de equipe parece ser muito perigoso. Na próxima vez ele definitivamente vai. No final, Darkness não dormiu a noite toda, provavelmente por estar sufocada sob o edredom. Na manhã seguinte, quando ela se levantou, a roupa de cama estava encharcada. No entanto, isso não era importante. O mais importante era que do outro lado, quando o sol brilhou através das janelas e caiu sobre a cabeceira da cama, Yunion, que teve uma boa noite de sono, abriu gradualmente os olhos.
O rosto próximo ao seu e a respiração calma e forte fizeram com que Union, que acabará de despertar o cérebro, parasse de repente. E a Aya? Não tenho certeza de quanto tempo levou. Quando seu cérebro reiniciou com sucesso, a primeira reação de Union foi gritar, mas assim que soltou um pequeno grito, ela fechou a boca imediatamente. Não devo deixar Megumin saber. Embora Union tenha parado de gritar rapidamente e não tenha afetado os outros hóspedes, para Sato Hikaru, que dormia ao seu lado e cujo despertador biológico era bastante impressionante. Até mesmo uma voz feminina tão aguda e curta foi capaz de acordá-lo de seu belo sonho de surpresa. Quando ele abriu os olhos, viu imediatamente Union, que estava levemente corada e cobrindo a boquinha com lágrimas nos olhos. Aquele olhar cauteloso, com um leve medo, era verdadeiramente adorável. Oh, minha querida, bom dia. Querida! E Union, que já estava surpresa ao ver um homem deitado ao lado dela, quando abriu os olhos, sentiu sua cabeça zumbir ao ouvir como Sato Hikaru a chamou. E ambos os olhos viraram para trás novamente antes de ela desmaiar mais uma vez. Ei, não pode ser, estou apenas brincando, sabe? Sato Hikaru também nunca pensou que Union fosse tão engraçada. Bastou uma palavra e ela já havia desmaiado. Bem, e se eu fizer desta forma? Enquanto ria maliciosamente, Sato Hikaru ajudou Union a virar o corpo, deixou-a de frente para a parede e estendeu a mão para abraçar sua cintura. Fechou os olhos e fingiu dormir. Voa! Cerca de 3 minutos depois, a desmaiada Union gritou novamente ao acordar. Mas o que ela viu diante de si não foi o rosto de Sato Hikaru, mas a parede do hotel, e ela soltou um suspiro de alívio. O que é isso? Então foi um sonho. O que houve? Você teve um pesadelo? Sim, sonhei que o Sr. Sato dormia. A aliviada Union respondeu inconscientemente, mas assim que terminou de falar, sentiu de repente que algo estava errado. Quando Sato Hikaru viu isso, segurou os braços de Union e a puxou para seu abraço, para que suas costas pudessem sentir mais intimamente sua temperatura corporal e batimentos cardíacos. Enquanto se movia em direção aos ouvidos de Union e falava suavemente, sonhando comigo? O que houve, minha querida? Sentindo Union em seu abraço ficar tensa e depois relaxar, não mostrando mais nenhum movimento, Sato Hikaru piscou os olhos e atônito disse, não pode ser. Ela desmaiou de novo? Capítulo 55, Novo alvo. Depois disso, Union desmaiou mais 3 vezes. No final, ela tomou a iniciativa de verificar, junto com a explicação de Sato Hikaru, cobriu o rosto e fugiu de volta para seu quarto. Depois disso, tudo foi igual ao dia anterior. Todos saíram juntos, tomaram café da manhã juntos, chegaram à guilda juntos e deixaram a cidade juntos. É que ela estava completamente com medo de falar com Sato Hikaru. Mesmo que eles acidentalmente se olhassem, ela entrava em pânico por um tempo. Aquele tipo de performance era verdadeiramente óbvia demais. Ei, você? Então, quando eles estavam no meio do caminho para o local do alvo, Sato Hikaru foi beliscado na cintura. Você fez algo com a Union? Não. Erguendo 4 dedos para o céu, Sato Hikaru disse com sinceridade escrita em todo o rosto. Posso jurar aos céus. A maneira como você coloca isso torna tudo ainda mais questionável. Megumin estreitou os olhos, olhando com desaprovação e disse, se você não está disposto a dizer, então eu vou perguntar a Union. Se você tivesse se comportado ontem, não precisaria se preocupar com isso e aquilo agora. Revirando os olhos para Megumin, Sato Hikaru pressionou a mão no ombro dela e agarrou suas omoplatas, preparado para contra-atacar a qualquer momento. Nunca pensei que você conseguiria se conter para ser capaz de usar várias magias de explosão em um dia e ainda quisesse me enganar. Megumin, que estivera beliscando a cintura de Sato Hikaru, mas no final não ousou torcer, só pôde bufar com desdém e escolheu contra-atacar verbalmente. Não sou tão fácil de enganar quanto a Union. Você acha que vou confiar em você? Você confiou em mim? Sato Hikaru nunca pensou que ela viraria o jogo por esse motivo e franziu a testa naquele momento. Você esqueceu da minha magia de explosão 2 dias atrás? Além disso, eu ainda não usei a magia de explosão na sua frente algumas vezes depois disso? As poucas vezes depois da primeira foram apenas graças aos itens mágicos em sua mão que haviam absorvido o poder mágico de Aqua. É por isso que você ainda tem tanto poder mágico. Você acha que eu não vi? Bem, embora isso seja verdade. Olhando atônito para Megumin, Sato Hikaru bateu em seus ombros e disse, bem, então você pode apenas considerar que estou mentindo para você. Terminado de falar, Sato Hikaru não explicou mais nada a Megumin, porque ele também estava curioso. Quando Megumin percebesse que ele não usou a absorção sagrada para absorver poder mágico e ainda assim, foi capaz de liberar a segunda magia de explosão usando sua própria capacidade, que tipo de cara ela faria? Quando ela descobrisse que ontem ele não mentiu para ela, e que ela havia perdido a chance de poder liberar a magia de explosão 2 vezes ao dia, que tipo de expressão ela mostraria? Pensar nisso deixava cheio de expectativa. Conversando durante a viagem, chegaram rapidamente ao destino. O lendário lago que diziam era habitado por uma serpente aquática de múltiplas cabeças. Ei, você é sério? Quando Megumin viu o lago no destino, cuja cor era estranha e liberava uma atmosfera sinistra, ela ficou surpresa. É isso que você disse. Um pequeno monstro usado para treinar a compatibilidade da equipe? Não se preocupe, hoje já temos um combatente de combate próximo, então mesmo que percamos, ainda podemos escapar. Batendo palmas com indiferença, Sato Hikaru pediu a todos que se reunissem. Ignorando o olhar estranho de todos, ele continuou a apresentar as informações sobre a serpente aquática de múltiplas cabeças. De acordo com minha investigação,
A serpente aquática de múltiplas cabeças tem, na verdade, 8 cabeças. Quanto ao tamanho, é comparável a uma residência grande. No entanto, considerando que aquele que me informou sobre esta informação passou a maior parte do tempo dentro da guilda posando e dizendo coisas legais, a validade pode ser questionável. Você ainda tem coragem de nos trazer aqui com esse tipo de informação? Desta vez, foi Chris quem não aguentou mais e reclamou. Afinal, é um monstro que requer um esquadrão de cavaleiros para bloquear. Se não formos cuidadosos, podemos realmente morrer. Não é um problema tão grande. Temos em nossa equipe o arquipreste mais forte do mundo. É? O quê? Você está me elogiando? De fato. Dando um grande polegar para cima para a Aqua, que estava sempre em seu próprio mundo, Sato Hikaru apontou então para o lago que havia sido obviamente contaminado com veneno. Aqua, você pode purificar aquele lago? Vou te tratar com uma bebida hoje à noite. Estreitando os olhos para medir o tamanho do lago, Aqua balançou a cabeça sem entusiasmo. Impossível com o tamanho deste lago, não serei capaz de purificá-lo sozinha. Ao ouvir essas palavras, Sato Hikaru não entendeu. O que é incapaz de purificar é apenas uma desculpa. Aqua apenas viu que o lago era muito grande e sentiu que era cansativo demais lidar com ele. 500 mil? Então, Sato Hikaru levantou imediatamente seus 5 dedos para a Aqua. Contanto que você possa purificar completamente este lago, eu lhe darei 500 mil eris. Não se preocupe, isso é apenas um lago, eu sou uma deusa da água, está dentro da minha autoridade. Olhando para a Aqua indo em direção ao lago com pleno espírito, Sato Hikaru virou então a cabeça para o restante e disse, em seguida, será a verdadeira reunião pré-batalha. De acordo com as informações que coletei, na serpente aquática de múltiplas cabeças havia muitas toxinas combinadas, que contaminariam continuamente a fonte de água e o solo ao redor. No entanto, se você olhar de outra maneira, foi por causa disso que a serpente de múltiplas cabeças não gosta de fontes de água limpa. Então, após uma certa quantidade de água ter sido purificada, a serpente de múltiplas cabeças não seria capaz de suportar e sairia correndo. Você, depois de ouvir isso, Darkness não aguentou mais e o interrompeu. Não me diga que você está usando Aqua como isca. Capítulo 56. Reunião de batalha. Pode ser, você quer usar Aqua como isca. De fato, diante do questionamento de Darkness, Sato Hikaru assentiu sem vergonha. Senão, a serpente aquática de múltiplas cabeças continuaria a se esconder na água. Nesse caso, a subjugação não seria possível. Embora isso esteja correto, esse tipo de coisa. Certo. Levantando a mão para interromper Darkness, Sato Hikaru falou seriamente com a dama cavaleira. Depois disso, ainda preciso de você, Darkness, para resistir ao ataque da serpente aquática de múltiplas cabeças. Então você não pode descer agora. Eu sei. Seria melhor se a serpente aquática de múltiplas cabeças fosse exatamente como mencionado por aquele sujeito, apenas do tamanho de uma casa. Vendo que Darkness havia retornado e se sentado, Sato Hikaru a ignorou e continuou seu relatório sobre a serpente aquática de múltiplas cabeças enquanto pegava um graveto do chão para desenhar a distribuição mais tarde. Quando chegar a hora, com Darkness bloqueando, Chris, você e o Neon tentem pensar em uma maneira de atrair a atenção da serpente aquática de múltiplas cabeças, tanto quanto possível agrupar a atenção delas. Depois disso, eu e Megumi liberaremos a magia de explosão e a explodiremos até a morte de uma só vez. Após mencionar o melhor cenário, Sato Hikaru circulou a serpente aquática de múltiplas cabeças desenhada e apontou para uma de suas cabeças. No pior cenário, cada uma das cabeças da serpente aquática é tão grande quanto uma casa. Nesse caso, é impossível explodi-las até a morte de uma só vez usando magia de explosão. Glup, ouvindo a possibilidade de cada uma das cabeças ser tão grande quanto uma casa, todos engoliram saliva com corações cheios de nervosismo. Exceto Sato Hikaru. Ele apenas continuou a circular a cabeça da serpente aquática de múltiplas cabeças usando o graveto normalmente. Nessa situação, precisamos tomar a iniciativa de encadear as cabeças da serpente. Encadear? Correto. Hoje usarei corrente de fogo. Enquanto falava, Sato Hikaru puxou a corrente que havia gasto anteriormente uma grande quantia de dinheiro para fazer, do espaço do sistema para o chão. A corrente pesada criou uma pequena vala no desenho da batalha. Chris, aqui. Afetada pelo ímpeto de Sato Hikaru, Chris respondeu com entusiasmo. Vendo isso, Sato Hikaru assentiu com satisfação. Lembrei-me de que um ladrão tinha uma habilidade chamada agrupar, certo? Deve ser possível usar essa habilidade com esta corrente, certo? Sem problemas. Bom, depois você deve usar o agrupamento para acorrentar todas as cabeças. Enquanto falava, Sato Hikaru cruzou os dedos em uma bola. Se possível, usar a agilidade do ladrão para emaranhá-las em uma bola seria o melhor. Entendo. Ouvindo este ponto, todos entenderam de repente e disseram, contanto que possamos emaranhar as cabeças juntas, então podemos depender da magia de explosão para acabar com isso. Correto. Estufando o peito com orgulho, Sato Hikaru apreciou o olhar de adoração das belas damas em sua equipe. Mas, neste momento havia, na verdade, uma pequena Loli que não foi capaz de ler a situação e que reclamou com uma cara preta. Não entendo essa corrente. O que ela tem a ver com fogo? Você pode considerar como o churrasco de serpente aquática de múltiplas cabeças após a batalha. Após dispensar Megumin de forma superficial, Sato Hikaru olhou rapidamente para Chris e instruiu. No entanto, Chris, você não precisa ficar muito pressionada. Afinal, a serpente aquática de múltiplas cabeças é um monstro que um reino não pode subjugar. Se você não conseguir emaranhá-las juntas, também está tudo bem. A segurança é a prioridade. Mas se falharmos em matar a serpente aquática de múltiplas cabeças desta vez e apenas a ferirmos gravemente, considerando sua astúcia, ela definitivamente se esconderia covardemente no fundo do lago para se recuperar. Definitivamente não sairá tão cedo.
Não, já que eu vim, ela definitivamente não terá chance de escapar. Quando Sato Hikaru falou essas palavras com total confiança, seu corpo inteiro brilhava. Francamente falando, se cada uma das cabeças da serpente aquática for tão grande quanto uma casa, não posso garantir que estas correntes possam agrupá-las então. Desde o início, preparei outro método. Enquanto falava, Sato Hikaru pegou o graveto mais uma vez e desenhou uma serpente aquática de múltiplas cabeças. Mas desta vez todas as 8 cabeças da serpente estavam esticadas em uma direção. Quando chegar a hora, todos vocês, por favor, ajudem a atrair todas as suas cabeças em uma direção. A melhor situação seria ter seus pescoços alinhados. Quando esse momento chegar, falando aqui, Sato Hikaru desenhou imediatamente uma linha através de todos os 8 pescoços usando o graveto, como se fossem ser cortados de uma só vez. Usarei imediatamente o poder que acumulei por 30 anos, liberarei uma técnica secreta e a cortarei diretamente em 2. Oi, você realmente tem este método. Desta vez, Megumin não levantou nenhuma oposição, mas levantou 2 polegares para cima. Dependeremos de você. Deixe comigo. Respondendo a Megumin com um grande polegar para cima, Sato Hikaru balançou seu longo manto de mago e fez com que tremulasse como se estivesse sendo soprado pelo vento. No momento em que eu agir, todos vocês lembrem-se de se jogarem no chão, não sejam atingidos pela minha onda de espada. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 57. Adeus a isca. Ei! Enquanto o grupo de Sato Hikaru discutia detalhadamente as responsabilidades de cada membro, Aqua, que começara a se entediar de tal forma que começou a chutar a água e nadar de costas, gritou de repente. Vocês aí, não fiquem apenas parados olhando, venham entrar e brincar comigo. Senhora deusa, você está brincando, certo? Aquele lago é puro veneno, não podemos entrar aí. Após dispensar Aqua com um elogio casual para acalmá-la, Sato Hikaru tentou retomar o tópico. Darkness, que estava ao lado, perguntou curiosamente. Eu queria perguntar isso há algum tempo. Por que você chama Aqua de deusa? Obviamente porque ela é a deusa da água. Após ouvirem a resposta de Sato Hikaru, além de Chris, até Yunion, que tinha receio de falar com ele, exibiu um rosto cheio de surpresa. No entanto, esse choque durou menos de 3 segundos antes de ser interrompido por Megumin. Entendo. Megumin, com um rosto repleto de piedade, olhou para a Aqua dentro do lago, que estava tão entediada que começava a engolir e cuspir a água, e comentou. Era aquela história de que ela acha que é uma deusa? O tipo de caso em que a mentalidade da pessoa tem um problema grave, certo? Que lamentável. Então é esse o caso. Tão lamentável. Senhorita Aqua, tão lamentável. Ao ouvir o coro de tão lamentável vindo de Megumin e das outras, Sato Hikaru achou a situação cômica, mas não ajudou Aqua com explicações. Afinal, com a personalidade peculiar dela, mesmo que ele explicasse a verdade, ninguém acreditaria. A situação tornou-se tão embaraçosa que até Chris, que estava ao lado, sentiu-se desconfortável. Ela não conseguia seguir o exemplo dos outros e olhar para Aqua com piedade, mas também não podia ficar em silêncio. No final, só pôde ficar ali parada com um sorriso sem jeito. Certo, já chega, não prestem mais atenção nela, vamos continuar o assunto de agora a pouco. Senhor Sato. Justo quando ele queria trazer o tópico de volta aos trilhos, Yunion, que não dissera nada desde a manhã, puxou levemente suas vestes e interrompeu suas palavras. Quando Sato Hikaru olhou e viu a expressão pálida de Yunion, com o corpo tremendo levemente, ela ainda assim levantou o dedo e apontou para a distância. Aquilo poderia ser. Finalmente saiu. Olhando na direção apontada, Sato Hikaru observou a figura negra que aumentava rapidamente de tamanho conforme emergia, sua expressão carregada de uma excitação contida. A serpente aquática de várias cabeças saiu, todos, assumam suas posições. Enquanto falava, Sato Hikaru saltou rapidamente para uma rocha enorme à beira do lago e gritou para a Aqua, que ainda estava na água. Aqua, saia logo para tomar uma cerveja e descansar um pouco. Já vou. Como esperado, no momento em que ouviu sobre a cerveja, não houve necessidade de explicações adicionais. Aqua usou todos os seus membros para nadar rapidamente em direção à margem. Infelizmente, comparada à velocidade de nado de Aqua, a velocidade de ascensão da serpente era visivelmente superior. O que há de errado? O que está acontecendo? Junto com a subida da serpente, a superfície do lago, antes calma, tornou-se turbulentamente violenta. A velocidade de Aqua, que já não era das melhores, foi reduzida em mais 20% devido à perturbação das ondas. No entanto, quando Aqua olhou para trás com curiosidade, ela acabou vendo 8 cabeças gigantes de serpente, cada uma maior que uma casa, emergindo das profundezas. Seu rosto empalideceu drasticamente. Que tipo de monstro é esse? De fato, até este momento, Aqua nunca soube o real objetivo da equipe ao vir para este lugar. Tudo aconteceu porque quando discutiam sobre a serpente na guilda, eles também estavam jantando. Embora Aqua estivesse com eles, no momento em que começou a beber, ela ignorou todo o planejamento tático e passou o tempo oferecendo brindes a outros aventureiros. Ela nunca ouviu as palavras serpente aquática de várias cabeças. Quanto a hoje, Sato Hikaru deliberadamente convenceu Aqua a entrar na água para purificar o lago antes de começar a reunião de batalha. Assim, de início ao fim, Aqua perdeu todas as oportunidades de obter essa informação crucial. Agora, ainda na água e sem qualquer preparação, ela encarava 8 cabeças e 16 olhos frios de serpente. Não! Aqua ainda ousou ficar parada, atordoada na água, antes de finalmente reagir e começar a agitar as mãos como se tentasse voar, chutando os pés tão rápido que parecia uma hélice de barco. Infelizmente, seus esforços eram ínfimos comparados ao corpo colossal da serpente. A distância que ganhava nadando não podia ser considerada segura. Socorro, vou ser comida. Não há nada que eu possa fazer, afinal, se eu intervir agora, aqueles 500 mil eris sumirão.
Eu não quero mais o dinheiro, venha logo me salvar. Vendo que Aqua, a deusa avarenta, estava tão desesperada que abrirá mão até mesmo de suas preciosas moedas, Sato Hikaru parou de provocá-la. Ele apontou para ela e ordenou, agrupar, Shuaya. O som de cordas de ferro deslizando pelo ar ecoou. Aqua, ainda submersa, foi subitamente envolvida pelos cabos que voavam em sua direção, sendo enrolada como um bolinho de massa. Suba, aqui! Antes que Aqua, incapaz de se mover, pudesse se afogar, as cordas que a prendiam foram puxadas por uma força imensa. Como um peixe fisgado sob o grito de Sato Hikaru, ela foi içada para a margem. Uá! Rocha! Rocha! Aqua voando pelos ares, nem teve tempo de sentir alívio por ter sido resgatada antes de começar a gritar chorando. Vou bater, eu vou bater. Capítulo 58. Início da batalha. Vou bater, senhorita Aqua. Pouco antes de Aqua colidir com o solo, Chris surgiu de repente e saltou para capturá-la no ar. Após ver as duas aterrissarem em segurança, Sato Hikaru não lhes deu mais atenção e gritou, Darkness. Sua vez. Oh, deixe comigo. Darkness, já posicionada, correu para a margem, ergueu sua espada longa e apontou para a serpente. Você, olhe para cá. E provocação. Não importa o ataque, venha para mim. Instigar, lançando 2 habilidades consecutivas das 8 cabeças que encaravam Sato Hikaru, apenas 4 foram atraídas para Darkness. Então, sem esperar que ela tomasse outra iniciativa, 2 sons de disparos ecoaram. Eram flechas venenosas de coloração estranha disparadas contra ela. Vento. Yunin, posicionada atrás, ergueu seu cajado e lançou uma magia de vento, desviando as flechas de sua trajetória original. Xi. Embora as flechas tivessem sido desviadas, 2 cabeças gigantes avançaram instantaneamente, ignorando Yunin. Eia! Enfrentando um risco mortal, Darkness não recuou. Pelo contrário, ela gritou com entusiasmo. Veja como eu bloqueio você completamente, muralha de ferro. Bum! Assim que ela posicionou a espada à frente, as 2 cabeças colidiram simultaneamente, erguendo uma nuvem de poeira. A cena causou preocupação em Chris e nos outros que observavam a cortina de fumaça. Parem de ficar parados, se a fumaça não há problema grave, preparem-se para suas funções. Após dar a ordem, Sato Hikaru ergueu seu cajado contra as outras 4 cabeças que o encaravam. Lançamento duplo, parede de fogo. Após ser potencializado pelo seu cajado, um pilar de fogo que cobriu o céu foi liberado, bloqueando diretamente o caminho entre ele e as serpentes. Sato Hikaru planejou aproveitar que a visão delas estava obscurecida para se esconder, mas, no momento em que se preparava para mover-se, sentiu um perigo iminente e lançou-se para longe. Zzz. Quando ele se recuperou da esquiva e olhou para trás, viu que o local onde estava antes fora coberto por um líquido viscoso, que agora emitia fumaça branca. Se fosse outro monstro, ele pensaria que era apenas muco, mas, vindo da serpente aquática, aquilo era ácido. O que é isso? Vendo a rocha onde estava a ser corroída instantaneamente, o rosto de Sato Hikaru ficou esverdeado. Esse sujeito cuspiu todo o suco gástrico? Nem ácido sulfúrico é tão exagerado. Enquanto reclamava, ele bateu no chão. Quadra-lançamento muralha de terra. Vendo as 4 fileiras de rocha subirem à sua frente, ele soltou um suspiro temporário. A parede de fogo não pode bloquear o cuspe, mas a de terra deve conseguir. Bum! Antes que ele terminasse a frase, a muralha de terra à sua frente tremeu violentamente. Após ser atingida pelas cabeças de ferro da serpente, a estrutura encheu-se de rachaduras. O que é isso? Não pode ser. Ele nunca pensou que sua muralha não duraria um único ataque. Sato Hikaru ergueu as mãos e conjurou furiosamente. Quíntuplo lançamento, jato de água. Aprimoramento de potência, aprimoramento de alcance, aprimoramento mágico, super, congelar. Jato de água e congelamento eram magias básicas, mas nas mãos de Sato Hikaru, transformaram-se completamente. Sob o lançamento múltiplo, uma quantidade enorme de água preencheu todas as rachaduras na parede de terra, encharcando o ar e condensando o ar. Imediatamente, a magia de congelamento potencializada ao extremo transformou a parede de terra em uma muralha de gelo reforçada. Bum, bum. Do outro lado, a serpente tentou atingir a parede mais algumas vezes. Anteriormente, as rachaduras aumentavam, mas agora, nem mesmo uma linha de fratura era visível. HU, finalmente bloqueado. Vendo isso, Sato Hikaru respirou aliviado e gritou à distância. Chris. Oh, a seguir é a minha vez. Vincular. Chris usou sua habilidade contra as cabeças que batiam na parede. A corrente voou de sua mão, envolvendo a cabeça mais próxima. Como se repetisse a cena de Sato Hikaru resgatando Aqua, Chris foi lançada para o alto pela cabeça que se debatia contra a parede de gelo. Chris. Sato Hikaru, surpreso, empalideceu e tentou resgatá-la, mas Chris, lançada ao ar, sorriu calmamente para ele, fazendo um sinal de positivo. Deixe comigo. Vendo isso, Sato Hikaru não interrompeu sua preparação mágica. Hehe, obrigada. Após agradecer a cabeça da serpente por arremessá-la, Chris balançou a corrente, voou sobre as serpentes e caiu no topo de outra cabeça do outro lado. Vincular. Capítulo 59. Primeira cooperação. Vincular. Chris, muito bem feito. Vendo que Chris balançou para o outro lado e usou a habilidade de vinculação, ela não apenas aterrissou estavelmente na serpente, mas também prendeu as cabeças das extremidades. Isso era quase como fixar uma estrutura, restringindo o movimento da serpente.
Com isso, o trabalho de Chris para prender as demais seria muito mais simples. Neste momento, Darkness aproveitou que as duas cabeças que a cercavam recuaram para abrir espaço e afastou a poeira com sua espada. Furacão. E o Neon, atrás dela, aproveitou a oportunidade para liberar outra magia. O furacão repentino sugou a nuvem de poeira, enviando-a contra o rosto da serpente. O ataque combinado forçou a criatura a fechar os olhos e recuar um passo. No entanto, a condição de Darkness não era boa. Embora ela pudesse manter sua posição, ela já estava ofegante. Ela havia gasto muita energia bloqueando ataques frontais. Aqua. Ao notar, Sato Hikaru gritou para Aqua, ao seu lado. Ajude Darkness a se recuperar, depois dê a ela bênção de força e defesa. Certo, deixe comigo. Embora a Aqua tenha ficado atordoada por um momento, ela reagiu rapidamente, correu para o lado de Darkness e colocou a mão em seu ombro. Deixe-me ensinar a esse grandalhão. Recuperar, bênção divina, aprimoramento de força, muralha divina. Vendo o corpo de Darkness brilhar com a aura divina, Sato Hikaru sentiu-se aliviado. Ele olhou para cima. Chris havia vinculado mais da metade das cabeças e graças à sua furtividade, ainda não fora notada pela serpente. Parece que é hora de se preparar. Aprimoramento de alcance, aumento de duração, aprimoramento de poder mágico. Após usar todos os encantamentos adequados, Sato Hikaru tocou a superfície do lago com seu cajado. Transformar em óleo. Com o toque suave do cajado, a água tornou-se lisa e viscosa. A transformação se espalhou por todo o lago venenoso com velocidade inimaginável. Em poucos segundos, toda a superfície do lago estava coberta por uma camada de óleo. Até o corpo da serpente estava coberto, devido às ondas causadas pelo movimento. O que é isso? Chris, que estava à espreita sobre a serpente, finalmente vinculou a última cabeça, quase escorregou. Felizmente conseguiu agarrar a corrente a tempo. Ei, líder da equipe. Você está tentando me prejudicar? Pare de fazer barulho. Se você não adicionar óleo para lubrificá-las, como vai conseguir entrelaçar os pescoços delas? Chris percebeu que Sato Hikaru estava certo. Ao tocar a serpente, percebeu que, embora úmida, a pele era áspera e pegajosa, impossibilitando que as cabeças ficassem presas umas nas outras durante a colisão. Mas, com a condição escorregadia do óleo, bastaria um pequeno guia para que se enredassem. Que a situação agora não está mais perigosa. Curvando os lábios, ela se segurou na corrente com uma mão e cravou sua adaga na cabeça da serpente abaixo dela. Ataque furtivo. Paralisia. Mordida do trovão. 3 facadas foram desferidas, mas a adaga de Chris era curta demais. Para a serpente pareciam picadas de mosquito. É a única maneira? Furtividade desativada. Notando que não conseguia atrair a atenção da serpente, Chris desistiu da furtividade e lançou uma faca de arremesso contra a cabeça mais próxima. A pequena faca, contendo um poder imenso, voou em linha reta, mas a serpente apenas estreitou os olhos e a faca ricocheteou com um som metálico. Ei, líder da equipe. Meu ataque à distância não atravessa a defesa. Não consigo atrair a atenção dela. Sato Hikaru, que observava tudo enquanto reparava a parede de gelo, percebeu que seu plano era otimista demais. Ele não considerou que, embora Chris tivesse a habilidade de vinculação, ela não conseguiria realizar outros ataques eficazes. Deixa para lá, você deve recuar primeiro. Sabendo que o plano não funcionaria, ele não insistiu e bateu com o cajado no chão, erguendo um pilar de rocha. Você não teria problemas em usar a vinculação mais uma vez e balançar de volta, certo? Chris, sobre a serpente, olhou para a distância e seu rosto caiu. Esta distância, não force ninguém a fazer algo tão difícil. Capítulo 60, a Chris lançada. Este tipo de distância, pare de fazer os outros fazerem algo tão difícil, certo? Segundo erro, mas está tudo bem. Sato Hikaru nunca pensou que naquela distância, Chris não seria capaz de retornar. Franzindo a testa, ele apontou o cajado para a parede de gelo. Prepare-se para usar a vinculação e balançar a qualquer momento, destruir. Crack. Sob o reforço contínuo de Sato Hikaru, a parede de gelo que resistira constantemente aos ataques e jatos da serpente desintegrou-se em nuvens de cristais de gelo. Quando a serpente que encarava Sato Hikaru e fora bloqueada pela parede, viu a estrutura se estilhaçar. Seus olhos perigosos se contraíram e 2 cabeças cuspiram imediatamente um líquido verde extremamente venenoso. Aprimoramento de velocidade. Tornado. Como Sato Hikaru tomou a iniciativa de destruir a parede, ele naturalmente estava preparado. Erguendo seu cajado, a ponta brilhou e liberou um vento frenético que, em 2 folegos, combinou-se com a nuvem de cristais de gelo e a água do lago, formando um tornado cheio de cristais afiados e água venenosa. A saliva da serpente não apenas não prejudicou Sato Hikaru, como foi sugada para o tornado, transformando-o em uma arma letal contra a própria criatura. Diante do tornado, as 2 cabeças restantes abriram as mandíbulas, liberando uma névoa fria intensa. O tornado que avançava foi coberto pela névoa fria que continha grande poder mágico, perdendo gradualmente o ímpeto. Entendo, ainda não estava falando sério. Vendo a serpente começar a usar magia e até congelar seu próprio tornado, Sato Hikaru não entrou em pânico, ele riu alto. No entanto, você me ajudou ao congelar o tornado, o que me poupou de ter que prestar mais atenção nele. Quando Sato Hikaru, que aproveitou a oportunidade para reorganizar seu posicionamento, viu que o tornado estava prestes a congelar, ele gritou para Chris. Agora, escape rápido. Vincular. Assim que Chris usou sua habilidade em direção ao pilar de terra atrás de Sato Hikaru, ele também lançou uma vinculação contra a cabeça que liberava a névoa fria. Entendo. Chris, que saltara da serpente, mas caía em direção ao lago devido à falta de força, viu uma corrente aparecer subitamente abaixo de seus pés. Ela a usou como apoio e saltou novamente. Com esse suporte, Chris aumentou sua elevação.
Em seguida, dependendo da velocidade de retração automática da habilidade de vinculação, embora não pudesse alcançar o pilar imediatamente, era o suficiente para ela chegar à margem. Tic. Provavelmente porque a serpente reconheceu que Chris estava fugindo, as duas cabeças que cuspiram veneno reagiram imediatamente. A que estava mais longe disparou uma flecha venenosa contra ela, enquanto a que estava mais perto avançou com as mandíbulas abertas para mastigá-la. Você achou que eu não estava preparado? O cajado em sua mão foi batido novamente. Sato Hikaru, que terminara o encantamento, lançou seu ataque contra o lago. Magia super aprimorada, Mar de Fogo. Bum! Num piscar de olhos, as chamas dispararam do cajado em direção ao meio do lago, espalhando-se por toda a superfície. As chamas cobriram tudo. Até a cabeça que atacava foi instantaneamente envolvida pelo fogo. Quanto à flecha de água, esta evaporou. Até o tornado de água que estava prestes a congelar foi incendiado. Com o derretimento da camada externa de gelo, o tornado voltou a girar, mas ao se mover novamente não era mais relacionado à água. Ele se transformará em um furioso tornado de chamas. Ankh, serpente aquática. É errado, deveria ser chamada de serpente de fogo de várias cabeças. A serpente lutava e rugia em meio às chamas. Ao lado, Sato Hikaru agitou seu manto de mago e zombou. Eu disse que hoje queimaria a corrente e não quebraria minha promessa. Terminando de falar, Sato Hikaru fez um sinal de positivo para a equipe. Essa serpente de várias cabeças grelhada, o que vocês acham? No entanto, diante da pergunta, o restante da equipe apenas lhe lançou um olhar, antes de virar as costas em um suor frio, sem coragem de dar qualquer reação. He. Justo quando Sato Hikaru sentiu que algo estava estranho, uma risada aterrorizante que parecia vir das profundezas do inferno foi ouvida atrás dele. Esta voz? Cris. Sato Hikaru, sentindo que algo estava errado, virou a cabeça trêmulo e viu uma figura enegrecida pelas chamas. O cabelo fora levemente encurtado, as roupas, incluindo suas meias, estavam cheias de buracos queimados. Até um dos sapatos fora consumido, deixando os dedos expostos. Ela parecia um demônio que acabará de sair do inferno. Ele haha. Gulp. Sato Hikaru, assustado com a aparência lastimável e frenética de Chris, recuou inconscientemente enquanto balançava as mãos, tentando apaziguá-la. Chris, se você tiver algo a dizer, apenas diga corretamente. Dizer corretamente. Erguendo a cabeça atordoada, os belos olhos azuis estavam agora injetados enquanto ela encarava Sato Hikaru como um demônio. Agora, eu só quero que você morra. Capítulo 61. É lógico que o chefe tenha uma segunda fase, certo? Agora, eu só quero que você morra. Espere, Chris, espere, acalme-se. Eu pareço alguém que consegue se acalmar. Chris saltou sobre Sato Hikaru enquanto gritava. Ela envolveu a cintura dele com as pernas e, com ambas as mãos, segurou seu pescoço, ficando pendurada no corpo de Sato Hikaru. Como você ousa, como você ousa? Enquanto gritava, Chris continuava a sacudir Sato Hikaru, o culpado que a deixará em uma situação tão miserável. Eu ainda estou na superfície do lago. Como você ousa simplesmente iluminar tudo? Tosse, solte sua mão. Sato Hikaru forçou a abertura das mãos de Chris com dificuldade antes de conseguir a chance de respirar. Sato Hikaru, que estava quase sufocando, sentiu até que o cheiro de queimado no corpo de Chris estava muito fresco. Tosse, você deveria saber, eu fiz isso para te cobrir. Suprimindo violentamente sua tosse, Sato Hikaru explicou rapidamente. Agora há pouco estava muito perigoso, aquela flecha de água quase atingiu você, então Ug. Então é assim que você me cobre. Chris usou sua mão enegrecida para empurrar o rosto de Sato Hikaru, interrompendo sua explicação fraca, enquanto mostrava a esse culpado sua condição atual. Você quer ver, o que diabos você protegeu, Vuu. Antes que Sato Hikaru conseguisse responder a Chris, ele gritou de surpresa, usou a mão para segurar a cintura dela e correu para o lado. O som sibilante familiar foi ouvido mais uma vez atrás dele. Desta vez, Sato Hikaru não precisou olhar para trás para saber. A posição anterior dele e de Chris tinha sido dissolvida por um líquido venenoso. Como pode ser, uma chama tão feroz e ele ainda não morreu? Permanecendo em pé enquanto segurava Chris, Sato Hikaru e os outros olharam para o centro do mar de chamas em descrença, observando as 8 cabeças que se moviam continuamente. Embora eu tenha ouvido que a vitalidade da serpente aquática de várias cabeças é muito tenaz, isso não é exagerado demais? Enquanto falava, Sato Hikaru agitou seu cajado novamente. 4 paredes de terra surgiram mais uma vez na frente deles e, seguindo o método anterior, ele as reforçou com gelo. Do outro lado, Darkness parecia ter um entendimento tácito, pois imediatamente liberou diferentes tipos de habilidades de atração de ódio para proteger adequadamente Union e Aqua. Errado. Isso não é uma questão de vitalidade. Chris, que estava novamente em pé ao lado de Sato Hikaru, não o importunava mais. Em vez disso, ela observava cuidadosamente a serpente aquática de várias cabeças e parecia ter notado algo, pois falou subitamente. Eu entendi. Ela sobreviveu não porque sua vitalidade é forte, mas porque esta chama não pode feri-la. Como pode ser? Ouvindo essa resposta inesperada, Sato Hikaru refutou subconscientemente, não importa o que a serpente aquática de várias cabeças ainda é um organismo vivo. Além disso, você pode ver que seu corpo atual estava coberto de chamas. Como poderia ser chamado de estar bem? Não, as chamas realmente não podem feri-la. Quanto às chamas em seu corpo, elas devem desaparecer em breve. Enquanto os dois falavam, a serpente de várias cabeças abriu a boca novamente e mordeu a parede de gelo. A parede, que anteriormente era inexpugnável, agora mostrava rachaduras sob o ataque. Oh não, é a chama em seu corpo. A alta temperatura desestabilizou
estabilizou a estrutura da parede de gelo. A camada de gelo agora era um fardo. Vendo isso, Sato Hikaru usou rapidamente magia para reforçar a parede de gelo congelando-a enquanto dizia: Tik, eu ajudei o chefe a entrar na segunda fase, você só precisa aguentar por um tempo, a chama não durará muito mais. Lambendo seus lábios secos, Chris explicou rapidamente: a serpente aquática de várias cabeças é, na verdade, um tipo de dragão-serpente. Deve haver escamas de dragão em seu corpo, é só que este nível de chama não é suficiente para romper a defesa das escamas. Isso não está certo. Enquanto usava a mão para reforçar a parede de gelo, a boca de Sato Hikaru não ficou quieta e ele mencionou imediatamente suas dúvidas. Se ela realmente tem a proteção de escamas de dragão, como poderia ser queimada? Apenas dependendo do pouco óleo em seu corpo? Então seria impossível queimar seu corpo inteiro. Enquanto falava, Sato Hikaru sentiu que era problemático continuar reforçando a parede de gelo. Então ele simplesmente ergueu outras 4 paredes de terra na camada externa, pretendendo usar essas paredes para bloquear primeiro esta onda de ataque especial flamejante. Apenas sua boca continuava a falar. Além disso, apenas com aquele pouco óleo, a temperatura não seria alta o suficiente para quebrar instantaneamente a estrutura da parede de gelo. Porque o que estava sendo queimado não era apenas aquele óleo, há também o líquido pegajoso em sua pele que ela secretava. Líquido pegajoso? A pele da serpente aquática de várias cabeças poderia secretar algo. Esse era um ponto cego no conhecimento de Sato Hikaru. Felizmente, Chris não se exibiu e falou imediatamente. Quando eu estava sobre ela, senti que algo não estava certo. Quando toquei na serpente, sua pele era bastante áspera e também pegajosa. Tocá-la parecia estranho. Agora que penso nisso, aquela coisa pegajosa deveria ser algo que sua pele secretava, enquanto aquela sensação áspera quando a toquei deveria ser a escama de dragão. O líquido secretado pela serpente aquática de várias cabeças. Lembrando-se das características da serpente que estava coberta de veneno, Sato Hikaru não pôde deixar de olhar para as mãos de Chris. Se você mencionou escamas, não deveria ser muito lisa? Assim que ele abriu a boca, ele se lembrou subitamente da verdadeira identidade de Chris e Sato Hikaru mudou suas palavras imediatamente, como peixes e camarões. Não deveria ser liso ao toque? Ei, nem todas as escamas são lisas quando tocadas, tudo bem. Capítulo 62. Segundo plano de batalha. Enquanto Sato Hikaru e Chris discutiam que tipo de escama poderia ser áspera ao toque, as chamas no corpo da serpente aquática de várias cabeças estavam desaparecendo gradualmente. Depois, as escamas de dragão em seu corpo emitiram uma luz brilhante após serem queimadas pela chama. Tik, esse cara é realmente um dragão-serpente. Eu até pensei que seu nome fosse apenas um boato exagerado espalhado pelos aventureiros para que soasse melhor. Torcendo os lábios, Sato Hikaru deu um tapinha no ombro de Chris. Você deveria recuar e descansar com a Megumin. Coincidentemente é a vez da Megumin, se você for lá. Isso me poupará o tempo de buscá-la aqui. Por favor, não fale como se você estivesse recolhendo algum lixo queimável na beira da estrada. Não, se os humanos forem categorizados, eles deveriam ser considerados um lixo queimável, certo? Este ponto é importante? Após dizer algumas frases, Chris estava prestes a sair quando Sato Hikaru se lembrou subitamente de algo e gritou rapidamente para ela. Certo, lembre-se de informar a Megumin. Esta serpente aquática de várias cabeças realmente tem uma linhagem de dragão. Então, Chris ficou atonita quando ouviu essas palavras desconexas. Então Sato Hikaru apenas deu de ombros. Então, se realmente tivermos sucesso em subjugar esse grandalhão, da próxima vez seremos chamados de matadores de dragões. Entendido, eu a informarei. Acenando com a cabeça, Chris usou imediatamente sua habilidade de furtividade e saiu rapidamente por trás da parede de gelo. Yunion, leve a Aqua junto e comece a recuar, então Megumin pode começar a se preparar. Ok. Nós apenas deixamos a Darkness para trás. Após terminar de instruir Megumin e Aqua e ver que elas tinham começado a recuar, Sato Hikaru esperou por um momento. Após confirmar que Chris e o restante tinham recuado uma distância, ele correu por trás da parede de gelo e moveu-se em direção a Darkness. Darkness, para a próxima parte, deixarei com você. Darei suporte por trás. Traga esse grandalhão para a margem. Deixe comigo. Após um período de batalha, Darkness, que já estava ofegando levemente, ainda estava bastante animada e garantiu com uma confiança brilhante. Enquanto eu estiver aqui, não haverá um único ataque que chegará até vocês. Eu também espero que você não deixe intencionalmente que esses ataques atinjam seu corpo. Sato Hikaru, que tinha se escondido atrás de Darkness, reclamou e não pôde deixar de lembrá-la. Agora, aquele grandalhão já está furioso. Se você bloquear a força ao ataque das 8 cabeças, nem mesmo você conseguirá suportar. Não se preocupe, eu sei o que fazer. Enfrentando a cabeça de serpente que mordeu novamente em sua direção, desta vez, Darkness não escolheu bloquear a força. Em vez disso, ela pegou emprestada a força da colisão para recuar alguns passos. Sato Hikaru viu que ela não continuava mais a manter sua posição, antes de finalmente suspirar de alívio. Em seguida, Sato Hikaru não falou mais. Em vez disso, ele concentrou seu espírito e começou a conjuração dupla, enquanto aprimorava continuamente a magia que seria usada a seguir em uma mão. Ele também liberava continuamente pequenos tipos de magia como bola de fogo e parede de terra para cobrir o recuo de Darkness usando a outra mão. Sob a cooperação dos dois, aquela serpente aquática de várias cabeças aproximou-se gradualmente da margem. Ao mesmo tempo, seu corpo que estava escondido sob a água também apareceu. Tinha que ser dito. O tamanho desse cara era bastante exagerado. Era quase do tamanho de uma pequena ilha. Ei, Sato. Megumin disse que tinha terminado de se preparar. A magia de explosão poderia ser liberada a qualquer momento. Pouco depois de os dois terem atraído a serpente aquática de várias cabeças para a margem, o grito de Aqua foi ouvido subitamente por trás.
Sato Hikaru gesticulou de volta em resposta, mas quando sua mão foi levantada até a metade, ele percebeu subitamente que quem se comunicava com ele era Aqua. Se ele usasse um gesto manual para se comunicar com ela, haveria uma falha de comunicação com Megumin. Espere mais um momento, deixe Union agir primeiro. Após aproveitar a chance para responder a Aqua, Sato Hikaru olhou em direção à enorme rocha ao lado. De acordo com o plano anterior, neste momento, Union deveria estar atrás da enorme rocha e esperar até que a serpente aquática de várias cabeças atingisse a distância apropriada. Quanto à distância atual, HU, Darkness, agora é a hora. Segure. Ok. Parede de ferro. Após responder, Darkness enfrentou o ataque que vinha mais uma vez, mas ela não recuou. Em vez disso, escolheu novamente usar a habilidade de defesa para bloquear. Union. Sob o grito de Sato Hikaru, Union saiu de trás da enorme rocha e mirou imediatamente seu cajado em direção à corrente que prendia a serpente aquática de várias cabeças, que tinha entrado em seu alcance de ataque. Ativar. Em um flash, aquelas correntes que Chris tinha amarrado no pescoço da serpente aquática de várias cabeças foram ativadas e enredaram imediatamente tudo próximo que pudesse ser enredado. E o mais próximo da serpente aquática de várias cabeças que poderia ser enredado eram naturalmente seus próprios pescoços. Parecia alguém que, caminhando na estrada, foi subitamente estrangulado. A serpente aquática de várias cabeças interrompeu sua perseguição. Neste momento, Sato Hikaru saiu de trás de Darkness, seu cajado apontou em direção ao solo abaixo do corpo da serpente e ele lançou continuamente magia aprimorada. Jato de água. Suavizar. Magia super aprimorada, pântano. Capítulo 63. Megumin vá. Após atrair a serpente aquática de várias cabeças para a margem e confirmar que ela não seria capaz de escapar rapidamente de volta para a água, Sato Hikaru iniciou imediatamente seu plano B. No entanto, apenas dependendo da capacidade de controle da animação de Union naquelas correntes para limitar o movimento de uma criatura tão enorme era naturalmente impossível. É por isso que neste plano, aquele responsável por controlar a serpente aquática de várias cabeças não era Union. A responsabilidade de Union era apenas pausar seu movimento por um momento. Então, Sato Hikaru aproveitou esta oportunidade para transformar rapidamente o solo sob a serpente aquática de várias cabeças em um pântano. Embora houvesse algumas espécies de cobras que pudessem se mover rapidamente em pântano e não se afogar, mas se fosse a serpente aquática de várias cabeças cujo tamanho era tão grande quanto uma pequena ilha, então seria outra questão. Quase assim que Sato Hikaru completou esta magia de combinação e transformou rapidamente o solo em pântano, a enorme serpente afundou imediatamente por um bom tanto. Infelizmente, Union não conhece magia de alto nível. Caso contrário, apenas esta única magia seria suficiente, não há necessidade de tanta preparação. Vendo o pântano mágico criado com sucesso, Sato Hikaru ainda estava ligeiramente insatisfeito. Além disso, no final, usar a combinação de magia de nível médio para lutar contra a serpente aquática de várias cabeças ainda é demais, hã? Vendo a serpente que estava presa no meio do pântano, o coração de Sato Hikaru não estava tão feliz. Em vez disso, ele franziu a testa. Porque a magia combinada forçosamente usada para criar este pântano, embora a profundidade fosse suficiente para afogar um elefante, mas comparada a uma criatura enorme como a serpente aquática de várias cabeças, ainda era muito rasa. E Union, segure-a. Eu vou tentar. Após deixar Union usar a animação para segurá-la, Sato Hikaru virou a cabeça em direção a Megumin e Aqua, que estavam paradas em uma encosta, e gritou. Mestra Megumin, por favor. Deixe comigo. Megumin, que estava parada em uma encosta, chicoteou sua capa de maga e, em seguida, ergueu seu cajado alto. Um enorme poder mágico se agregou rapidamente e enormes flutuações mágicas subiram para o céu. Meu nome é Megumin, a maga mais importante do clã dos demônios carmesins, mestre da magia de explosão. Venha e experimente minha técnica secreta definitiva. Após a longa e inútil recitação da auto-apresentação manchada de Shuni terminar, só então Megumin apontou seu cajado para a serpente aquática que estava presa no meio do pântano e cuja cabeça estava acorrentada pelo feitiço de animação de Union. Explosion. Boom! Magia de explosão flamejante caiu do céu, explodindo na base do pescoço da serpente aquática de várias cabeças. Sob o bombardeio da magia destrutiva, a escama de dragão da serpente aquática de várias cabeças não conseguiu suportar a magia de ataque mais poderosa deste mundo. A área que recebeu o ataque direto foi imediatamente explodida em uma bagunça. Vários pescoços foram cortados, deixando apenas buracos pretos carbonizados. No final, apenas explodindo esse tipo de cara enorme haveria tal sentimento. Após ver alegremente a magia de explosão completamente liberada, Megumin, que estava esgotada, estava prestes a cair para frente e para fora do penhasco. Felizmente havia Chris e Aqua, que estavam preparadas ao lado dela, juntas, elas puxaram Megumin através de sua capa. Obviamente não era porque Megumin queria fazer pose e correu em direção ao penhasco para usar magia e no final, morreu porque caiu do penhasco devido à exaustão mágica. É por isso que eu disse para não ficar tão perto da borda. Mas, Megumin, que caiu nos braços de ambas as deusas, ouviu estas palavras e não se arrependeu. Em vez disso, mostrou um sinal de positivo com um rosto cheio de entusiasmo. Você não acha que liberar magia desta maneira é muito legal? Não há necessidade de mencionar a questão filosófica sobre o que era mais importante, agir de forma legal ou sua vida. Neste momento, a serpente de várias cabeças que estava presa no pântano parecia ter ficado atordoada com a magia de Megumin. Ela parou de se mover subitamente. No entanto, ela só ficou atordoada porque foi bombardeada subitamente.
Vendo a serpente aquática de várias cabeças à sua frente, Sato Hikaru usou sem hesitação sua telecinesia para voar, enquanto também ativava todo o seu aprimoramento e concentrava todo o poder mágico em seu corpo. Embora a magia de explosão de Megumin agora há pouco fosse disparada onde a maioria dos pescoços da serpente se congregava, infelizmente o alcance de sua magia de explosão era limitado, diante de uma serpente aquática de várias cabeças tão enorme. Apenas mal cobriu 4 dos pescoços localizados no meio. A contribuição final da magia de explosão de Megumin foi que ela só tinha cortado 3 das cabeças da serpente de várias cabeças. A quarta cabeça só teve metade de seu pescoço explodido, metade ainda estava presa ao corpo. Após um curto silêncio, a serpente aquática de várias cabeças, que estava pausada por estar atordoada pelo ataque ou porque estava tonta devido à explosão, começou finalmente a se mover novamente. Além disso, desta vez, ela tinha entrado completamente em seu estado berserk, pois sua luta se tornará ainda mais frenética. O pântano criado por Sato Hikaru durou menos de 1 minuto antes de ser eliminado. Isso é um pouco exagerado, certo? Sato Hikaru, que estava voando no céu, viu esta cena e também ficou chocado, tanto que o canto de seus olhos tremeu loucamente. Ele não ficou surpreso com a rapidez com que a serpente aquática de várias cabeças conseguiu se libertar do pântano. Quando Sato Hikaru percebeu que o pântano mágico era muito raso, ele não tinha mais expectativas de que pudesse prender a serpente por muito tempo. Embora eu soubesse pelo relatório sobre quão assustadoramente forte era seu poder de regeneração. Capítulo 64. Capacidade de regeneração aterrorizante. Embora eu saiba pelo relatório que a vitalidade da serpente aquática de várias cabeças é assustadoramente forte, o canto dos olhos de Sato Hikaru tremeu loucamente enquanto ele flutuava no ar, olhando para baixo, para a serpente aquática de várias cabeças. Mas eu não ouvi dizer que sua capacidade de regeneração seria tão monstruosa. Tinha que ser dito. Desta vez, ele ficou assustado. Apenas 1 minuto tinha passado desde que foi atingida pela magia de explosão de Megumin, e tinha perdido 3 de suas cabeças e ferido gravemente sua quarta cabeça. No entanto, neste momento, na frente de Sato Hikaru, ele tinha visto 5 cabeças completas. Até mesmo as outras 3, cujos pescoços tinham sido cortados. Carne em brotamento se contorceu enquanto se regenerava. Ela tinha até crescido pela metade. A cabeça tinha sido cortada. Após receber um ferimento tão pesado, ela ainda se regenerou em cerca de 1 minuto. Esse cara ainda é um ser vivo? Agora, Sato Hikaru entendeu verdadeiramente porque o reino estava indefeso, embora tivesse mobilizado o corpo de cavaleiros, e só pudesse escolher desperdiçar seu poder mágico e bani-la de volta para o lago para hibernar. Afinal, o reino não podia reunir 3 arquimagos que pudessem usar magia de explosão ao mesmo tempo. Se eles não pudessem usar magia para destruir todas as 8 cabeças ao mesmo tempo, a única outra opção seria para cavaleiros e santos da espada, esses combatentes de combate próximo, tentarem cortar essas cabeças enormes, cada uma do tamanho de uma vila. Para fazê-lo, o número de especialistas que eles precisariam reunir para tal provavelmente alcançaria metade da força principal usada para lutar contra o exército do Rei Demônio. Além disso, a chance de sucesso não era de 100%, afinal, ninguém poderia garantir a cooperação tácita entre esses especialistas para serem capazes de cortar todas as cabeças dentro de 1 minuto. Em comparação, deixar o corpo de cavaleiros vir para treinamento sempre que a serpente aquática de várias cabeças acordava, embora fosse bastante desperdiçador, ainda era uma medida eficaz. No entanto, mesmo que você pudesse suportar a magia de explosão da Megumin, e daí? Sato Hikaru, que tinha terminado de carregar, levantou seu cajado. Magia poderosa surgiu de seu corpo e reuniu-se em direção ao conjunto mágico que apareceu acima de sua cabeça. A força da minha magia de explosão é mais de 10 vezes a magia de explosão da Megumin. O olhar bondoso de Sato Hikaru focou na serpente aquática de várias cabeças abaixo dele, que parecia ter sentido que algo estava errado e por isso, lutava freneticamente para sair do pântano em direção ao lago, e sorriu enquanto agitava seu cajado. É Explosion. Embora o tom não fosse tão apaixonado quanto o de Megumin enquanto ele entoava a última parte do canto. Mas naquele momento, o mundo inteiro pareceu ter pausado em silêncio. A serpente de várias cabeças abaixo, Darkness e o resto que estavam longe, todos ouviram a voz de Sato Hikaru. Em seguida, seus olhos foram preenchidos com luz laranja brilhante e chamas. Ambos os ouvidos também ficaram surdos devido à proximidade da explosão. Apenas as ondas de ar violentas que eram capazes de soprar as pessoas para longe, atingindo seus corpos, fizeram com que sentissem mal a realidade da situação. A situação era como o sol caindo sobre o solo. A magia de explosão é realmente maravilhosa. No ar, Sato Hikaru, que estava apreciando a bela cena, soltou um suspiro confortável. Ainda mais, já que após Sato Hikaru ter usado este nível de magia, ele também precisava de algum tempo para se recuperar. Além de recuperar seu poder mágico, ele também precisava acalmar o poder mágico que fluía em seu corpo. Claro, ao mesmo tempo, Sato Hikaru também precisava acalmar seu coração que estava batendo rápido devido à excitação. Este sentimento de poder mágico surgindo rapidamente no poder sendo liberado de uma só vez é muito confortável. Também o poder de destruição resultante e opressão. Segurando seu coração que batia excitadamente, Sato Hikaru notou que não apenas não era capaz de se acalmar. Em vez disso, ele ficou ainda mais excitado. Droga, se isso continuar, eu ficarei viciado nisso como a Megumin. Embora esta já fosse a segunda vez que Sato Hikaru liberava uma magia explosiva de potência total, em comparação com quando o alvo era apenas a floresta e o solo vazio, desta vez, ele usou a magia em uma criatura tão enorme, e a sensação era completamente diferente. Não é de admirar quando, na obra original, Megumin estava no castelo de Dullahan. Ela ainda não conseguia suportar não liberar magia de explosão diariamente.
Isso parece ainda melhor do que ter bip bip. Assim que o cérebro de Sato Hikaru estava gradualmente se transformando em uma cabeça cheia de magia de explosão. Seu olhar foi atraído subitamente por algo estranho na fumaça abaixo. Havia uma área onde a fumaça crescente era muito antinatural, parecendo que algo grande estava se movendo dentro da nuvem de fumaça. Não pode ser. Pensando em uma certa possibilidade, Sato Hikaru não conseguia mais desfrutar do sentimento de liberar a magia de explosão. Dirigindo o poder mágico ligeiramente recuperado em seu corpo, ele ergueu seu cajado e apontou para a nuvem de fumaça abaixo. Furacão. Vento frenético soprou de seu círculo mágico e soprou a nuvem de fumaça abaixo e revelou a cena escondida pela fumaça. O olhar de Sato Hikaru moveu-se rapidamente para baixo e observou rapidamente a situação. Ela ainda está viva. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!